Mas muitas vezes é necessário soprar, meu querido. E você não entende e fala, meu Deus, que tempestade é essa? Deixa o Espírito Santo mover. Tem coisas que é necessário para sair do lugar. Muitas vezes queremos estar sempre estacionado. E é necessário mover. É necessário tirar do lugar. Então nessa noite Deus fala para alguém que nessa noite está movendo, está saindo do lugar. Ei, fica de pé porque Ele está ajustando tudo no lugar. Muitas vezes é diferente do que nós queremos e pensamos, mas Deus trabalha da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. E muitas vezes não entendemos. Ei, muitas vezes não entendemos e queremos desistir. Falamos, Deus, eu estou pecando. Deus, o que está acontecendo comigo? O Senhor não está me ouvindo. Mas Deus fala para você nessa noite, é necessário. É necessário, não deixa Deus fazer. Ele está fazendo e você não tem nada a ver com isso. Só levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Porque é muito bom a resposta que vai vir depois que tudo soprar, tudo sair fora do lugar. E quando tiver tudo ajustado, você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Descanse o seu coração e deixa Deus fazer da maneira dele. Porque da maneira dele é muito melhor do que a nossa. A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Então guarde o seu coração. O necessário, meu querido, no vento é guardar o nosso coração. Guarde o seu coração, porque Deus está nessa peleja. Ele está fazendo tudo isso para ser o melhor para você nesse tempo. Então fica firme, guarda o teu coração, guarda teus ouvidos, porque grandes coisas Deus tem nesse mover. Então descansa o teu coração, amém? Aleluia. Você está pronto para receber de Deus através da palavra? Amém. Aleluia. Então receba o que Deus já preparou para você nessa noite. Nós estamos com uma visitante, amém? Eu estou sem óculos aqui. Beatriz Soraya, as visitantes. Josélia. Irmã Josélia, Deus te abençoe, seja bem-vinda, minha querida. E Júlio. O irmão Júlio. Júlia. Irmã Júlia. Júlia já é de casa, essa princesa linda. É a filha da nossa irmã Viviane. Então, volte sempre, minha querida, volte sempre em nome de Jesus. Deus tem uma resposta para você, para o seu coração nessa noite. Amém? Amém, Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz. Amém. Vocês estão bem? Amém. Tem alguém cansado? Tem alguém sentindo dor? Não? Glória a Deus. Porque se tivesse, estava no lugar certo. Aleluia. Aqui é um lugar de cura, um lugar de restauração. Aqui é um lugar de manifestação da glória de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu creio. Amém, eu creio. É por isso que eu estou aqui hoje. Aleluia. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque se fosse... Pode sentar, pastor. Queria conversar um pouquinho com os irmãos antes de nós irmos diretamente para a palavra. Nós louvamos aqui ao Senhor, nós adoramos e nós cantamos orando ao Senhor por cura na nossa alma, cura no nosso corpo físico, cura nas nossas emoções. E hoje eu estou aqui no altar porque eu vim em busca de uma cura. Aleluia. E eu creio que eu já recebi essa cura. Aleluia. Alguém aqui sofre de enxaqueca? Alguém aqui sabe as consequências que essa coisinha assim, aparentemente simples, faz no nosso organismo? Pois é. E há 3 dias eu estou com crise de enxaqueca, tomando vários remédios, tomando algumas precauções que a gente já sabe que tem que tomar. Mas hoje ela acabou se intensificando de uma forma que eu não consegui abrir os olhos diante de uma luz dessa daqui. E até bem pouco antes de vir para o culto, eu pensei em ligar para os pastores e dizer: pastor, eu não consigo levar a palavra à igreja hoje. O meu corpo físico não vai dar conta. Mas quando eu me lembro que eu vivo não pelo que eu sinto e não pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio, é por isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar com vocês a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Porque quando essa enxaqueca apareceu, eu já tinha dado a palavra para estar trazendo para a igreja.
E o assunto sobre o qual nós vamos falar hoje, sobre o qual o Espírito Santo vai falar conosco, tem muito a ver com o que eu estou sentindo. Eu hoje estou vivendo um dia mau, eu hoje estou vivendo um dia difícil. E o que o Senhor quer saber de nós é como nós nos posicionamos nos dias difíceis da nossa vida. Aleluia. Nós temos duas opções diante da dificuldade. Nós temos duas opções. Nós podemos recuar ou ficarmos ali paralisados, ou nós podemos usar essa dificuldade para que haja uma promoção, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer diante dessa dificuldade. Eita. E eu estou aqui hoje no altar porque eu creio que o Senhor já me levou a um nível além, por causa da minha determinação em não ceder à limitação do meu corpo, mas estar aqui por amor àquilo que eu acredito que o Senhor tem algo para falar comigo e para falar com a igreja nessa noite. Amém? Eu queria trocar o microfone, é possível? Você quer o amarelo? Esse está fazendo muito eco. E como a gente fica com os ouvidos sensíveis, com a vista sensível, a cabeça tonta, a gente não, ainda sentindo incômodo, mas eu saí de casa tremendo que eu não consegui ficar de pé e eu vim crendo que durante o louvor, quando começasse a me entregar em adoração a Deus, esse mal-estar ele iria cessar. E agora eu já consigo olhar para vocês sem ver tudo tremer. Aleluia. Eu já consigo olhar para vocês sem a cabeça bambear, já consigo balançar a cabeça, que eu tinha que virar assim, parecendo um robô. Então, Aleluia. eu já chorei muito antes de vir para cá, já fiquei triste, porque quando nós temos momentos difíceis, é normal que as nossas emoções, elas deem uma baixada, que elas fiquem realmente meio baqueadas. Mas quando eu recebi o convite para trazer a palavra, foi na quarta, depois do estudo de terça-feira, não foi isso, pastor? Quando o pastor, 11 horas da noite, me manda uma mensagem, o trono está te convidando, veio um convite direto do trono de Deus para você trazer a palavra no domingo. E eu li aquela mensagem e disse, uau! E naquele momento eu comecei a conversar com Deus e disse, Senhor, tu sabes que dia é domingo. E domingo é aniversário do meu pai, é o dia em que toda a família se reúne. E aí vocês poderiam estar se perguntando, mas no dia que a família se reúne é dia de alegria, né? Teoricamente, sim. Mas em se tratando da minha família, é um dia muito difícil para mim, é um dia cheio de desafios. É um dia em que eu tenho que me policiar, é um dia em que eu tenho que prestar atenção nas coisas, que eu tenho que estar sóbria e vigilante com cada palavra, com cada atitude, com cada ação que eu vou tomar. Amém. Porque a minha família ainda não conhece a Cristo. A minha família ainda vive em práticas que não agradam ao Senhor. E eu não posso virar as costas para Ele, muito ao contrário, eu tenho que levar Cristo para eles. Amém. E eu sabia que seria um dia muito difícil e eu fico a conversar com Deus e disse, Senhor, mas o Senhor já sabe, né, como é difícil, mas um dia eu disse que não diria não para os seus convites. Aleluia. Então, imediatamente eu já respondi ao pastor dessa forma, disse, amém, pastor, eu não tenho dúvida de que Deus o direcionou para estar me convidando para trazer a palavra. E por que eu compartilho sempre esses detalhes com os irmãos? Eu acho muito interessante, acho lindo do jeito que Deus trabalha, do jeito que Deus fala com a igreja. Cristo fala que nós somos parte de um corpo e que Cristo é o cabeça. E aqui na igreja nós somos corpo de Cristo. E cada membro do corpo tem uma determinada função, age de uma determinada forma. E cada pessoa que Deus coloca aqui para estar trazendo algo para a igreja, Ele usa de uma forma diferente. E eu entendo que sempre que Deus me convida a trazer uma palavra para a igreja, Ele começa a passar por algumas provas, mesmo antes de saber que vou estar compartilhando com a igreja. Só depois é que eu entendo isso. E eu compartilho essas informações com os irmãos porque nós estamos vivendo um tempo em que temos escutado tanto falar da palavra de Deus, em que tantas pessoas se levantam para falar da palavra de Deus, mas que está cada dia mais difícil de ver pessoas que realmente se dispõem a viver a palavra
somente recebendo. E eu poderia fazer isso? Poderia. Estaria até respaldada, porque se eu não pudesse estar trazendo a palavra hoje para os irmãos, o pastor poderia estar trazendo, a pastora poderia estar fazendo isso também. Mas eu abro mão do meu conforto, porque no dia que eu conheci Jesus, eu abri mão de mim para deixar Cristo viver em mim. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nós teremos dias difíceis. E nesses dias difíceis, nós precisamos ser fiéis àquilo que nós acreditamos. Nós estamos... Deus já vinha falando comigo sobre isso quando, semana passada, depois do culto, cheguei em casa e fui dar uma olhada nas redes sociais e me deparei com algumas pessoas que conhecem a Cristo, mas que por algum motivo, por alguma dificuldade que passou, por alguma chateação, não sei exatamente, mas por algum evento que aconteceu na sua vida, decidiu trilhar caminhos diferentes daquilo que Deus preparou. E eu fiquei a pensar nessas pessoas. Senhor, por que essas pessoas se comportam dessa maneira? O que é que levou essas pessoas a se desviar daquilo que o Senhor tinha proposto para a vida delas? Mesmo elas sabendo o que é certo, elas se colocaram a viver de uma maneira completamente contrária ao que o Senhor ensina. E eu fiquei com essa reflexão, fiquei com esse pensamento. E na terça-feira nós estávamos aqui no culto de estudo, a pastora Dagila ministrando um estudo maravilhoso sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Convido os irmãos que não estão participando a vir, porque é um momento assim transformador na vida da gente. E quando encerrou, o nosso pastor pediu a palavra para compartilhar algo que Deus tinha colocado no coração dele. E o pastor iniciou citando um exemplo, posso, sem citar nomes, pastor, uma situação em que uma funcionária levou uma advertência do seu chefe. E essa advertência foi uma advertência de 3 dias. E durante esses 3 dias que essa funcionária levou uma advertência, ela começou a beber, passou esses dias bebendo, se entregou à bebida durante esses dias. E a filha dessa funcionária, né, chegou para o chefe da mãe e disse: a minha mãe está bebendo por sua causa. E ele, tendo não só conhecimento como patrão, mas conhecimento ele é psicanalista, né? E ele falou, ele disse: a sua mãe não está bebendo porque eu a adverti. A sua mãe está bebendo porque isso era o que estava no coração dela, porque esse era o desejo dela. E aí, o Senhor foi construindo essa palavra aqui no meu coração. E o que nós fazemos nos dias difíceis, nos dias maus, revela muito do que nós somos. Amém. Revela muito do que nós somos, revela muito do que nós temos dentro de nós. E eu convido agora os irmãos a ficarem de pé e vamos à palavra lá no livro de Efésios, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo vem falar algumas coisas muito preciosas para nós. Aleluia. Irmão Giovanni, pode colocar na versão NVI, por favor? A minha é Almeida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, os dias maus, os dias difíceis, os dias em que teremos problemas, eles são reais, são muito reais. São coisas que a gente não pode se isentar, são coisas que estão além do nosso domínio. Então, por isso, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso e aconselhando as pessoas a como elas procederem diante dessas dificuldades, diante desse cenário. Então, no versículo, a partir do 15, aí ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus e de Cristo. Paulo está nos aconselhando a nós nos mantermos firmes naquilo que Deus nos ensina, aquilo que a palavra, que é o nosso manual de fé, a nossa regra de fé. E a partir do versículo 15 ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto,
não sejam insensatos. Então, uma coisa que eu aprendo aqui, que nosso pastor sempre diz, quando na Bíblia uma palavra está sendo muito enfatizada, repetida, presta atenção, que é algo muito importante está sendo dito através disso aí. É algo muito precioso. Então, ele diz, portanto, não sejam insensatos, não sejam imaturos, não sejam bobos, não sejam tolos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Glória a Deus. 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Encerramos no 20. Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vocês podem estender as mãos aqui para o altar. Estejam intercedendo por mim. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua santidade. Já somos gratos a Ti, Pai, por essa palavra de ensinamento para as nossas vidas. O Senhor, eu não vejo como uma palavra de correção, mas eu vejo como uma palavra de amor que o Senhor tem por nós. Porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige o filho que ama, o Senhor cuida dos seus filhos, porque o Senhor nos ama, Pai. E nós estamos aqui, eu creio que essas pessoas estão aqui porque o Senhor determinou a cada um que precisava ouvir essa palavra nessa noite. Já abro meu coração, Senhor, peço que os meus irmãos estejam com o coração aberto, Senhor, com a mente cativa à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, a tudo que o Senhor vai ministrar nessa noite. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, Deus, a falar aos nossos corações. Nós já oramos, Senhor, e Te agradecemos e já repreendemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda a palavra contrária, toda a palavra distorcida, Senhor, saindo do Teu altar, Senhor. Porque nós estamos aqui, Pai, para Te render graças, Senhor, para Te adorar e para sermos fiéis àquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, Pai. Amém. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, podem sentar. Amém? E quando o Senhor trouxe essa palavra, eu já ministrei essa palavra à igreja. E quando fui olhar, se Deus, mas foi algo tão diferente que o Senhor falou. Mas nessa noite o Senhor traz algo novo para nós, algo para os dias atuais. Os dias que estamos vivendo estão sendo fáceis? Não. Fáceis para ninguém. E eu entendo que essas dificuldades, elas não vão passar. E eu não estou aqui falando de sensacionalismo, não estou aqui sendo terrorista, não vai passar. Porque a própria palavra diz, ele diz lá no versículo, pode voltar para o 15 ou 16, acho que 16, 5, 16. Ele diz para nós aproveitarmos ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são difíceis, os tempos são difíceis. Eu estou aqui compartilhando com vocês apenas um dia de dificuldade. Mas os dias anteriores e os dias que virão, eles também, eu não estou dizendo que serão fáceis, não. Eu sei que cada dia tem uma dificuldade diferente. A Bíblia diz que mas basta a cada dia o seu mal. Então, eu vou enfrentar e superar o mal de hoje, amanhã eu vou superar o mal de amanhã. Mas o que o apóstolo Paulo traz para nós é que nós sejamos sábios, que a gente busque no Senhor, busque em Deus, superar, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E aí a gente pode estar se perguntando, existe oportunidade no dia ruim? Será que existe? Existe. Existe. Muitas vezes as dificuldades que vêm na nossa vida, elas podem surgir como um presente de Deus para nós. Meu marido tem compartilhado uma frase que tem horas que eu já fico até com raiva dele. Tudo que eu vou falar uma situação difícil, uma situação que eu não estou sabendo como resolver, ele vem, faça de um limão uma limonada. Faça de um limão uma limonada. E eu fico, meu Deus, esse homem nem é crente, Senhor. E está aqui toda hora pregando para mim, faça de um limão uma limonada. Então, no dia mau, nós podemos ter uma grande oportunidade nesse dia mau. E a Bíblia está cheia de relatos de pessoas que viveram situações muito difíceis, mas que elas aproveitaram aquela dificuldade e elas foram promovidas em cima daquilo. Obrigada, Deus. E eu já quero
aproveitaram ao máximo essa oportunidade. Aliás, duas pessoas que tiveram atitudes diferentes diante de dias maus. Amém. A primeira pessoa foi a história de Noemi e Ruth. Uma história tão conhecida. Todos aqui conhecem a história de Noemi? Amém. Amém? Noemi, nós sabemos que era casada com Elimeleque. Eles moravam em Belém, mas foi num tempo em que se estabeleceu grande fome sobre aquela região. E eles resolveram sair da sua terra para uma terra estrangeira em busca de melhores condições de vida. E aí a gente pergunta, Deus mandou eles irem para lá? Não, Deus não mandou. Mas eles foram mesmo assim. E Noemi vai com seu esposo e seus 2 filhos. E aí, só para a gente relembrar um pouquinho a história, lá quando eles estão na terra de Moabe, o seu esposo Elimeleque morre. Mas Noemi continua vivendo lá com seus 2 filhos. Seus 2 filhos tomam esposas moabitas para si e se casam. Passam um período de 10 anos vivendo nessa terra. Só que chega um momento em que os 2 filhos de Noemi também morrem. E aí a gente diz, nossa, que trágico, né? Que situação difícil. Pois é, foi desse jeito que Noemi encarou. Eu vim para cá com toda a minha família e de repente o Senhor me tirou tudo que eu tinha, Deus me tirou. Foi dessa forma que Noemi se sentiu, ela se sentiu injustiçada, ela se sentiu muito sendo castigada por Deus diante daquela situação. E no momento em que ela se vê de mãos vazias naquela terra, ela diz, eu não sou daqui. O meu esposo, os meus filhos, o que eu tinha aqui, eu perdi, Deus tirou. Então, só me sobraram as minhas 2 noras. Mas como era a lei da época, as noras, ela não tinha mais filhos, não teria mais filhos, as noras poderiam voltar para suas famílias. E assim ela chegou para as suas noras e disse, vocês podem voltar para a sua terra, voltem para a casa dos seus pais. Elas no início até relutaram, disseram, não, a gente não vai te abandonar, você está sozinha aqui nessa terra. Elas disseram, não, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar lá para Belém. E no momento em que Noemi decide voltar para a terra dela, Noemi se chamava ternura, um nome doce, uma pessoa amável. Mas ela, diante daquela situação que ela estava vivendo, de toda aquela amargura, ela disse, não me chame mais de Noemi, agora me chame de Mara, porque o Senhor me fez uma pessoa amargurada. Então isso prova mais uma vez o quanto as nossas emoções, elas são frágeis. E no momento em que nós estamos passando por uma dificuldade, por alguma privação, as nossas emoções, elas podem trazer ciladas. Elas podem trazer ciladas. Noemi estava se sentindo uma pessoa amargurada e ela disse para as suas noras, não, voltem e me deixem sozinha, vocês não têm obrigação comigo. E uma das noras, a Orfa, ela aceitou, né? E decidiu voltar para a sua família, voltar para os seus pais. Porém, a sua nora Ruth é aquela lá que tem a sua história escrita na Bíblia, uma mulher que teve tanta importância que o nome dela está registrado aqui na palavra, no manual do Senhor. E o que me chama muito a atenção, a atitude de Ruth diante daquela situação. Eu acredito que deve ter sido o pior dia da vida de Noemi. No momento em que caiu a ficha, que ela diz, eu não tenho mais nada. E quantas vezes na nossa vida nós estamos assim, diante de situações de perda, diante de situações em que nós fizemos um planejamento e que tudo aquilo que nós planejamos caiu por terra, ruiu, não deu certo. E aí vem aquela sensação de fracasso, vem aquela sensação de desânimo. E aí eu posso dizer, nossa, mas é o fim do mundo, eu já se sentir desanimado? Se sentir estar desanimado, não é o fim. Mas viver essa situação de desânimo, aí sim, pode ser o fim. Mas no início o pastor estava orando aqui e ele disse que nós dependemos de um Jesus que não é derrotado, que não é desanimado, que não é cansado. E nós precisamos continuar com essa verdade viva dentro de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando Noemi estava lá no fundo do poço, a sua nora Ruth, ela se coloca numa posição, numa postura, diante daquele dia mau, que mudou não só o destino dela, mudou não só a história de Ruth, mas mudou também a história de Noemi e mudou a nossa história. Amém. E lá em Ruth,
só um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou enxergando ainda meio tremendo, mas vamos lá. Ruth 1,16. É isso? Ruth 1,16. Ruth 1,16. Ruth chega para Noemi. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Aleluia. E aí eu pergunto para vocês, e para mim também, quem é você no dia mau? Como você tem se posicionado diante das situações de derrota? Por quê? Me diz qual era a vantagem que Ruth teria em ficar ao lado de Noemi. Uma pessoa que não tinha mais nada para oferecer para ela. Meu Deus. Mas a postura de Ruth diante disso aí, eu vejo a mão de Deus na vida de Noemi. Aleluia. Eu vejo a mão de Deus, sabe por quê? A Bíblia diz que só Deus é quem sonda e esquadrinha o nosso coração. Eu estou vendo aqui o rosto da pastora, eu estou vendo o rosto das minhas irmãs ali, as Simones, eu estou vendo o rosto de cada um de vocês. Mas o que tem dentro do coração, só Deus é que sabe. Amém. Eu posso até tentar interpretar as atitudes que eu vejo em cada um de vocês, mas muitas vezes a nossa atitude é uma atitude momentânea. E Deus não permite que a gente se perca por causa de um descontrole momentâneo, porque Ele sabe o que tem dentro de nós. Verdade. E mesmo Noemi estando naquela situação de amargura, de tristeza, de achar que nada mais tinha jeito para ela, Deus sabia que isso não era, que essa não era a Noemi que Ele fez, a Noemi que Ele formou, a Noemi que Ele criou. Aleluia. Deus sabia. E por isso eu vejo Deus colocando Ruth na vida de Noemi. Ruth vem como um socorro de Deus. Nós cantamos aqui, o pastor fez a abertura no Salmo 91. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu vejo Ruth sendo um refúgio de Noemi naquele dia mau. Amém. E eu entendo que Deus coloca na minha vida e na vida de vocês pessoas que representam Ruth. Porque Ruth, diante dessa atitude que ela teve, ela disse: aonde fores eu irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth vivia numa terra estrangeira, numa terra em que adoravam vários deuses. E ela abriu mão de tudo aquilo que ela era para ser uma nova pessoa dali adiante. Para ser o auxílio que Noemi precisava para vencer aquele momento, aquela crise. Glória a Deus. E com essa atitude de Ruth, ela acompanha a sua sogra Noemi. Lá na frente ela se casa com Boaz. E Boaz gerou o avô de Davi, que agora eu esqueci o nome. Mas resumo da história, Ruth entrou na linhagem de Jesus Cristo. Então a atitude de uma mulher diante de um dia difícil, diante de um dia mau, fez com que ela entrasse na genealogia de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu entendo que nós, diante das nossas atitudes, diante dos dias difíceis, Deus também vai fazer grandes coisas através das nossas escolhas, através da nossa postura. Glória a Deus. Sabe, eu poderia não ter vindo aqui hoje compartilhar essa palavra, mas eu entendo que Deus quer falar com alguém nessa noite através disso. Amém. Alguém precisa ouvir. Eu não sei se alguém que está assistindo aí pela live, eu não sei se alguém que está aqui na igreja, se alguém que vai assistir depois a gravação, mas eu sei que Deus quer falar a vida de alguém, quer falar o coração de alguém através dessa palavra. Porque nós não podemos fugir dos dias que estamos vivendo. A gente tem visto, a gente tenta não falar da pandemia, tenta não se apegar a isso, mas ela serve hoje como um parâmetro para nós. A gente vive falando, não ouvi tanto falar, eu não vejo a hora de acabar, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Que normal? Aquele normal não existe mais. Sabe? E foi uma situação muito difícil que pegou a todos nós de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa, não. Aleluia. E essa situação difícil, ela serviu para revelar o que muita gente carregava dentro de si. Essa situação difícil, essas situações de igrejas fechadas, de passarmos um tempo impedidos de congregar, e as crianças estão ali fora, meu Deus do céu, tchau, amém. Os meus
vizinhos. Amém. Vou trazer para a igreja no próximo culto. Essas situações difíceis, elas vieram para revelar, a gente viu meio que como Deus passando uma peneira, para saber quem nos servia somente por servir, ou quem nos servia diante do sangue dando na canela, da dificuldade, na dor, na dificuldade, na escassez. Deus tem contemplado isso. E Ele sabe o que temos no coração. E Ele sabe também que muitas vezes nós ficamos fracos e não conseguimos seguir adiante sozinhos. E envia uma Ruth na minha vida e envia uma Ruth na vida de vocês. Para segurar na mão e dizer, vamos, eu estou contigo. O teu Deus é o meu Deus e a gente vai chegar lá junto, a gente vai superar junto. Amém? E outra postura que nós encontramos, uma história completamente diferente da história de Ruth, nós vamos ler lá em 1 Samuel, no capítulo 13. Talvez vocês estejam se perguntando, mas irmão, o que tem a ver se você está falando com a palavra que a gente leu lá em Efésios? A gente vai entender um pouquinho mais agora. Paulo disse para a gente observar como a gente anda, né? Não como tolos, não como insensatos, mas como sábios. A gente percebe uma sabedoria de Deus na vida de Ruth. Uma sabedoria que veio diretamente do trono de Deus. Para uma mulher que não conhecia o Deus Altíssimo e decidiu escolher caminhar, seguir uma vida com Ele. E nós vamos ver aqui na história de 1 Samuel 13, a partir do versículo 8, uma postura bem diferente de uma pessoa que conhecia Deus, de uma pessoa que servia ao Senhor, mas que diante de uma situação difícil, diante de um dia ruim, diante de uma pressãozinha que sofreu, abriu mão de tudo aquilo que acreditava para ceder aquilo que estava sentindo. A partir do versículo 8 diz: Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. Os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto. Saul, ordenou, aos seus soldados: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Versículo 13, disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Encerramos no 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? Então, só para fazer uma comparação aqui entre essas duas pessoas. Ruth não conhecia Deus, não servia a Deus, não era temente ao Senhor. Mas diante de uma situação difícil, diante de um dia ruim, diante de uma série de acontecimentos desastrosos, ela se posicionou como alguém, como uma pessoa muito sábia, como uma pessoa que agiu pensando no dia de amanhã, como uma pessoa agiu não pensando naquilo que ela estava sentindo. Mas ela acreditou que algo maior poderia acontecer diante daquela atitude dela. Enquanto Samuel, o rei de Israel, enquanto Saul, o rei de Israel, homem escolhido por Deus para governar o povo do Senhor, diante de uma situação de pressão, porque ele estava no campo de batalha e estava temendo ser atacado pelos filisteus. E o exército filisteu era um exército muito poderoso. Era algo assim que amedrontava mesmo, olhando com os nossos olhos naturais. Mas se Deus era com ele, ele não poderia temer. Amém. Se Deus estabeleceu
começando a se dispersar, porque diante da situação difícil, muitas vezes a gente diz, hoje eu vou ficar aqui nada, rapaz. Para sofrer mais, para passar por mais dificuldade. E nesse momento, Saul, ele ainda justifica a sua atitude baseada no que? No seu eu, ele ainda justifica. Eu pensei, os filisteus vão me atacar, vão atacar a gente, e eu não busquei o Senhor. E o Senhor disse que viria durante o prazo de 7 dias e não chegou. Mas alguém já ouviu Deus falar que iria fazer alguma coisa e não fazer? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que vai fazer, está feito. A gente não tem que ter dúvida, alimentar dúvida no nosso coração. O Salmo 91 diz que nós precisamos do Senhor, é aquele em quem nós confiamos. E ele diz que se nós depositarmos a nossa confiança nele, nenhum mal nos atingirá. O mal pode passar aqui, ó, da minha direita, da minha esquerda, mas não vai me atingir se eu estiver confiando no Senhor. E Saul, diante daquela pressão, da pressão dos homens, da pressão que ele sentiu dentro de si mesmo, da pressão da própria alma, das próprias emoções, ele acabou desobedecendo o mandamento do Senhor. E como falei aqui, viver uma vida para Cristo é uma vida de renúncia e de obediência. Amém. Nós vemos que a Bíblia tem vários ensinamentos, mas eu entendo que a obediência, ela está assim, ó, no topo. Eu vejo ela como um pré-requisito para a gente conseguir cumprir todos os ensinamentos que nós recebemos. Porque quando eu obedeço é porque eu acredito naquilo. Por mais que vá contra o que eu estou sentindo, vá contra o que eu estou querendo. E vocês podem estar se perguntando, mas você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. E eu não sei não, mas Deus sabe. Aleluia. Vocês também não sabem o que eu estou passando. Mas Deus sabe. Amém. E eu preferi ser fiel àquilo que Ele diz ao meu respeito, ser fiel aos propósitos dEle para a minha vida. E é isso que Ele diz para nós nessa noite. Não baixe a sua cabeça diante da dificuldade. Não negocie os seus princípios diante da dificuldade. Sabe por quê? Porque no dia da dificuldade sempre vai acontecer mais uma coisinha, e vai acontecendo outra, e vai vir outra, e a prensa vai só estreitando, o negócio vai só espremendo. Mas eu entendo também que o azeite, o melhor azeite para ser extraído, ele prensa a azeitona de uma forma que ela fica totalmente esmagada, mas sai um azeite puro, genuíno. E o azeite representa o óleo da unção, o óleo que cura, o óleo que restaura. E diante dessas dificuldades, dessas situações difíceis, Deus está querendo nos promover a um nível mais profundo com Ele. Eu não sei vocês, mas comigo é assim. Quando está tudo muito calmo, tudo muito tranquilo, tá tudo naquele marasmo, a gente tende a descansar um pouco, né? Lá em Eclesiastes, Salomão diz que melhor é a casa do luto do que a casa da festa. E a primeira vez que eu li isso, eu fiquei horrorizada. Eu disse, mas como é que Deus fala uma coisa dessas? Mas refletindo sobre essa palavra, no dia da festa a gente para para pensar na vida? Não. No dia que a gente ganha uma boa recompensa, um bom prêmio, a gente para para pensar nas dificuldades da vida? Não. Mas no dia do luto, na casa do luto, ali há reflexão, ali há pessoas que estão colocando na balança o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Glória a Deus. Na casa do luto, as pessoas colocam na balança o que é importante de fato. E essa pandemia, para quem entendeu a mensagem, veio como essa casa do luto. Sabe? Eu paro para pensar que Deus sempre está reforçando essas lições, e eu sempre compartilho assim com a igreja. Eu vejo Deus nos agraciando aqui com pessoas que sempre sobem desse altar para estar ministrando a palavra com responsabilidade, com seriedade, sendo fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. E eu vejo pessoas pregando aquilo que vivem de fato. E eu sempre falo para Deus, Senhor, se for para me deixar pegar no microfone para falar de Ti para as pessoas, mas falar algo que eu não vivo, não me deixa ir. E eu vejo essa situação que nós estamos vivendo na pandemia como uma grande oportunidade que Deus está nos dando, para que a gente realmente reflita sobre o que é importante de fato para nós. Sabe?
nós vimos tantas pessoas partirem repentinamente, tantas pessoas que construíram sonhos e que esses sonhos acabaram do dia para a noite, pessoas que dedicaram anos da sua vida a uma empresa e essa empresa fechou de repente, sem poder fazer nada. E isso nos leva a refletir sobre onde nós temos colocado o nosso coração. E eu vejo que Deus nos dá uma oportunidade de voltar o nosso coração para Ele. De voltar o nosso coração para aquilo que é eterno, porque isso que nós estamos vendo aqui é muito passageiro. Tudo isso que nós estamos construindo aqui vai ficar. A única coisa que nós podemos construir aqui e que vai para a eternidade são as pessoas que serão alcançadas através da nossa vida. E esses momentos de dificuldade, eles nos levam realmente a reflexões. E que eu ouvi ontem um senhor falando: você viu que na Europa já vai ter lockdown de novo, o coronavírus está voltando de novo. Eu disse: eu não assisto mais televisão, eu estou meio que vivendo assim na caixinha, vivendo hoje, eu não estou olhando muito para as coisas lá fora. Mas eu comecei a pensar de novo, eu disse: Deus, será que vai vir de novo tudo aquilo? E se vier tudo aquilo, será que é porque a gente ainda não aprendeu de fato aquilo que o Senhor está tentando nos mostrar? O Senhor está nos alertando: vejam direitinho, vejam prudentemente como vocês têm andado. O irmão Ribeiro pode voltar lá para o texto base? Para que a gente preste atenção em como a gente tem vivido. Sabe por quê? A gente está vendo que muita coisa acontece e que a nossa postura não muda. O nosso comportamento não muda. Todos aqui ouviram falar do acidente de avião que matou a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas recentemente, não é isso? E eu tenho uma amiga que tem a minha idade, tem 2 filhos como eu, que tem uma história de vida assim muito parecida com a minha. E ela comentou algo que eu fiquei pensando bastante. Que ela disse: nossa, sempre que morre alguém... E essa minha amiga, por que eu estou citando ela? Porque ela é uma pessoa jovem e saudável, em meio à pandemia, descobriu uma doença muito grave, uma doença que ela está lutando todos os dias em busca da cura, em busca de ter mais um tempo de vida, em busca de poder criar os filhos dela. E ela comentou: quando acontece, né, de morrer alguém famoso, todo mundo vem aqui na rede social e comenta e fala comentários, e realmente a vida a gente não sabe, tem que viver intensamente, como se fosse o último dia, a gente não sabe viver da manhã. Um monte de gente escrevendo isso, passam 2 dias, todo mundo volta para a mesma vida que vivia antes e não aprendeu nada com isso. E ela disse: gente, o que de fato fica, nós precisamos reconhecer aquilo que de fato é importante. E lá no versículo 16, o irmão Giovanni pode colocar 16, 17, eu acho. Então, no versículo 17, lá de Efésios, Paulo nos chama a atenção dizendo: portanto, não sejam insensatos, ou seja, não sejam irresponsáveis, não sejam tolos, não sejam sem inteligência, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E eu vejo Deus nos alertando para que a gente, diante de uma situação difícil, a gente pergunte: Deus, o que é que o Senhor tem para me ensinar diante de tudo isso? O que é que o Senhor tem para me ensinar? Eu, recentemente, eu falo tudo isso porque durante 6 anos eu sonhei com uma empresa, eu construí tudo isso com a graça de Deus, com a bênção do Senhor, mas eu vi esse sonho de 6 anos de trabalho, de suor, de dedicação, eu vi escorrer por entre os dedos agora na pandemia. E falar isso para vocês, eu vou estar mentindo se eu disser que não dói. Dói. Eu vou estar mentindo se eu disser que eu queria realmente fechar. Eu vou estar mentindo. Eu não queria fechar. Mas, diante de uma situação dessas, eu paro para perguntar ao Senhor o que é que Ele está tentando me ensinar. Porque todas as tentativas que eu fiz de continuar mantendo esse sonho vivo, elas não deram certo. E sabe o que é que Deus tem me dito em relação a isso? Porque durante um tempo eu coloquei o meu coração naquilo. Eu dediquei o meu tempo àquilo. Eu dediquei muito mais do meu tempo do que eu deveria àquele sonho.
E nós precisamos reconhecer, nos colocarmos numa posição de humildade, de sabedoria, de dizer, Deus, o que é que o Senhor tem para me ensinar diante de tudo isso, que eu possa aprender, que o Espírito Santo possa estar me ensinando. Porque as dificuldades, elas não vêm à toa na nossa vida, não. O dia mau, ele não existe à toa. Se ele não tivesse algo para nos ensinar, ele não existiria. O próprio Jesus teve que vir aqui e nos ensinar a viver esses dias maus. O próprio Jesus precisou vir aqui e nos ensinar e nos provar que os dias maus, eles são reais, que os dias maus, eles são algo que a gente não pode tirar da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Nós não podemos tirar isso. Mas o que eu entendo é que nós estamos perdendo as nossas bênçãos por causa do nosso posicionamento diante dessas situações. Jesus, diante das situações difíceis, ele, em momento algum, ele abriu mão do propósito que ele veio aqui. Ele sabia que ele veio aqui para morrer por nós, para nos garantir a salvação, se nós crêssemos que ele é o Filho de Deus. E ele passou por várias situações. Jesus teve várias oportunidades de recuar, de ceder aquilo que ele estava sentindo, de ceder aquilo que era mais confortável para ele, porque ele estava vivendo uma situação muito difícil. E foi assim quando Jesus estava, sempre quando ele estava diante de uma situação difícil, ele buscava no Pai. Tem vários relatos na Bíblia em que nos momentos difíceis Jesus precisava fazer uma escolha difícil, no momento em que ele já tinha passado por vários lugares, pregado, ensinado, curado, ele precisava escolher aqueles que caminhariam mais próximo com ele e que seriam os propagadores da sua palavra em todos os cantos da terra. E será que era uma decisão fácil que ele tinha que tomar? Não era. E bem assim é na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos situações muito difíceis que às vezes a gente não sabe resolver. E naquele momento em que Jesus precisa fazer essa escolha, tomar essa decisão, Jesus se retira e vai o quê? Vai orar. Aleluia. Jesus não foi para a rede social pedir conselho. Deus. Jesus não ligou para a amiga dizer, eu não sei o que eu faço, o que é que tu acha que eu devo fazer? Jesus não procurou, Jesus não foi na lanchonete tomar um lanche e pensar lá na vida. Não, ele se retirava para orar, para buscar naquele que é o dono de toda a sabedoria, naquele que sabe do futuro, naquele que sabe todas as coisas. Aleluia. E nós, no nosso dia mau, onde nós temos buscado o nosso socorro? Nós, no nosso dia difícil, onde a gente tem buscado? Quando Paulo nos diz para a gente não ser insensato e procurar compreender a vontade do Senhor, ele diz, busca viver como Jesus viveu, busca ser, Paulo ele diz assim, sejam meus imitadores, mas ele diz querendo ser o melhor, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Procurem fazer aquilo que Cristo faria. Aleluia. Então, diante de uma situação difícil, o que é que Cristo faria? Obrigado, Jesus. Cristo buscava no Pai. Cristo buscava a resposta em oração. E essa semana eu ouvi uma frase, e essa frase ela marcou assim, ela ficou comigo. Eu ouvi uma frase que dizia: nos dias maus, faça menos do certo, mas não faça o errado. Todo mundo entendeu? Amém. Vamos repetir? Nos dias maus, faça menos do certo, mas não faça o errado. E aí você pergunta, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a palavra? Sabe por quê? A nossa natureza é limitada. Por natureza, nós temos uma alma, uma carne que milita todos os dias contra aquilo que o nosso espírito quer fazer. E tem dias que a gente se encontra de fato triste, a gente se encontra de fato abatido, a gente se encontra, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer orar, a gente não quer ir para a igreja, a gente não quer fazer nada. E eu sempre até comento com os meus pastores que se fosse para vir para a igreja só nos dias que eu estivesse bem, eu viria umas 2 ou 3 vezes por ano. Não sei vocês, mas eu sinceramente falando, que eu não estou aqui para mentir, se eu fosse porque está tudo bem na minha vida, porque eu não estou sentindo nenhuma dor, porque eu não estou cansada, porque está tudo bem, porque vai tudo bem, eu viria assim, tipo desse jeito mesmo, em ocasiões muito especiais. E quantas vezes eu chego para o meu marido e eu digo,
lá no Salmo 77, no versículo 1 e 2, Glória a Deus. Davi sempre buscava refúgio em Deus, porque ele sabia que Deus é a fonte inesgotável. Ele é o refúgio, ele é a fortaleza. Davi dizia, eu clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. No versículo 2 ele diz, quando estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Davi dizia isso, Davi era o rei, mas Davi tinha os seus momentos lá de dificuldade. Mas ele não parava para ir desabafar em qualquer lugar, não. Ele buscava o Senhor, buscava consolo no Senhor. E nós muitas vezes temos nos isolado, a gente não tem buscado consolo, a gente tem se entregado às nossas emoções, às nossas fragilidades, a gente deixa de congregar, a gente deixa de responder a mensagem de bom dia que os nossos pastores, os nossos líderes mandam para nós. A gente simplesmente se fecha na nossa caixinha e vai, definhando. Quando não, a gente não tem forças mais para resistir às tentações, às provações, às coisas que se colocam no nosso dia a dia. E a gente começa a fazer o quê? A gente começa a fazer o que é errado. Desse jeito. A gente começa a fazer coisas que vão contra tudo aquilo que nós um dia acreditamos. E quando as coisas vão mal, até elas melhorarem, o pastor Tiago Batista pregou uma vez aqui, eu nunca esqueci, tudo tem que piorar para depois melhorar. As coisas você diz, nossa, isso é muito trágico, falar uma coisa, mas é. Quando algo vai mal, ela vai piorando mais um pouquinho, até para ver a nossa perseverança. Lá em Hebreus 10, no versículo 35, Glória a Deus. em Hebreus 10, 35, diz, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente compensada. Aleluia. Nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que, no mesmo livro de Hebreus, lá na frente, no versículo 38, diz que o justo vive pela fé. Então, hoje está difícil. Pastor, semana passada quase, meu Deus do céu, me faz desmoronar. Está ministrando aqui e Deus vai e coloca, porque eu sei que não estava no seu esboço. E ele vai e diz, pregando aqui no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, falando exatamente da perseverança, de ser fiel àquilo que nós acreditamos. O pastor vai citar um exemplo. A irmã Sara recebe uma palavra dizendo que o restaurante dela vai ser um dos melhores da cidade. Aí 6 meses depois o restaurante vai e ela precisa fechar. Quer dizer que Deus não vai cumprir? Não, eu creio sim que se Deus falou, Ele vai cumprir, porque eu continuo crendo e confiando naquilo que Ele falou no respeito. E eu falo isso não para me vangloriar, mas eu falo isso porque eu creio que as coisas que Deus fala ao nosso respeito, elas se cumprem. O único que pode impedir essas coisas de acontecer somos nós mesmos. Então, eu não vou porque agora está fechado, porque agora não está da forma que eu desejava. Eu poderia chutar o balde, poderia, teoricamente, né, olhando com os meus olhos aqui. Eu poderia ficar chateada com Deus, poderia. Mas eu não vou, sabe por quê? Porque eu sei que se eu chutar o balde, depois eu vou me arrepender. Sabe por quê? Porque eu acredito que o meu Deus, Ele é fiel. Ele nunca, mesmo eu sendo infiel, Ele continua sendo fiel. E tem muitas pessoas se afastando da presença de Deus. Por quê? Porque não conseguem perseverar e confiar naquilo que Deus diz ao seu respeito. Tem muita gente fazendo, sabe o quê? O dia está difícil, a situação está difícil, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não vou mais para a igreja, eu não vou continuar vivendo essa vida, eu vou realmente chutar o balde, chuta o balde, depois viu que não era aquilo que queria, não era aquilo que acreditava, e tenta pegar o balde de volta e não consegue. Tenta pegar o balde de volta e não consegue. Por quê? Porque quando nós cedemos às tentações de Satanás, quando nós não perseveramos confiando em Deus, vem a acusação, porque nós erramos, vem a vergonha, porque nós erramos, vem as dúvidas, vem a autocondenação, porque nós temos essa capacidade, né? Jesus veio para esse mundo para nos salvar, mas nós temos essa capacidade, essa tendência a nos autocondenar por as coisas erradas que fazemos. Mas o conselho que o Espírito Santo traz para nós nessa
não chute o balde, não. Eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, mas persevere. Seja fiel, continue, seja fiel, né? Volta no 35, irmão, é que eu quero encerrar. Ele diz que por isso não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente compensada. Então está difícil, mas não abra mão da confiança que você tem em Deus. E mesmo que o dia esteja difícil, mesmo que a situação está difícil, se não está conseguindo fazer tudo o que é certo, mas também não se entregue ao que é errado. Persevere, confie. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele disse, tenham bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, vocês também me vencerão, se permanecerem em mim, confiando em tudo aquilo que eu tenho ensinado, tudo aquilo que eu tenho colocado diante de vocês. Amém? Eu agradeço a vocês por terem me ajudado a estar aqui nessa noite. Agradeço ao meu pastor Marcondes, à minha pastora da Gilda, porque sempre acreditam naquilo que Deus tem colocado, né, ao meu respeito. Agradeço pela confiança. Agradeço pela intercessão de vocês, porque a minha cabeça está boa, para a honra e glória do Senhor. E eu já saio daqui de posse da minha vitória. Porque eu tenho que perseverar, você tem que perseverar, crendo naquele que nos chamou, naquele que disse que se nós perseverássemos nele, nós conseguiríamos ficar de pé e vencer todas as dificuldades. Amém? Convido o pastor aqui, até aqui o Senhor falou. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém.